Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre testes de hipótese. Nas aulas passadas, nós já começamos a entender os procedimentos gerais para testar uma hipótese, começando pela definição da hipótese nula e alternativa, que nesse caso seria P igual a 0,5 versus P diferente de 0,5. A partir dessas duas hipóteses, mais específico da hipótese alternativa, conseguimos definir o tipo de teste, que seria bilateral nesse caso. Veja, essas duas áreas em azul seria a minha região de rejeição, mas temos também duas outras possibilidades, que é unilateral à direita e unilateral à esquerda. E sabendo o tipo de teste que estamos conduzindo, podemos, a partir do nível de significância, dizer qual é a área que teremos em azul. Nesse caso da figura, o nível de significância é 5% e como temos um teste bilateral, dividimos este valor em 2,5 para um lado e 2,5 para o outro. E a ideia é, a partir dos meus dados observados, que seria esse P-chapéu que estamos vendo na figura, decidir se ficamos com a hipótese nula, que seria esse caso que estamos vendo, ou rejeitamos a hipótese nula, que seria esse agora da figura. Então, se os meus dados observados caírem na região de rejeição, eu rejeito H0, ficando com H1. Caso contrário, eu não rejeito H0. Entretanto, não sabemos ainda qual que é esse valor que separa a região em azul da região em cinza. É exatamente isso que vamos aprender na aula de hoje. Qual é esse ponto que define a região crítica e a região de não rejeição, que seria essa em cinza. E para isso, utilizaremos o que chamamos de estatística de teste, que é exatamente aquela distribuição amostral que aprendemos na unidade anterior. Então, o que temos até agora é essa situação. A linha pontilhada separa a região de rejeição da região de não rejeição. Essa área em azul, já sabemos que ela é exatamente o nível de significância e refere-se ao erro do tipo 1. E o que vamos buscar agora é esse ponto que separa as duas regiões. E para isso, utilizaremos a estatística de teste. E ela será escolhida dependendo da hipótese que estaremos testando. Por exemplo, quando o nosso teste de hipótese envolve a média populacional, teremos uma estatística de teste. Quando é proporção populacional, teremos uma outra estatística de teste, e quando é com relação à variância populacional, teremos uma terceira. E essa escolha vai ser exatamente a mesma que fazíamos quando estudamos intervalos de confiança. Então, só lembrando, quando o nosso intervalo de confiança era com relação à média, tínhamos duas situações. Quando a variância populacional era conhecida, e nesse caso a distribuição amostral seria uma normal padrão, ou quando não conhecíamos o parâmetro populacional da variância. Nesse caso, estimávamos através desse S, e a distribuição amostral de x barra padronizada era uma t com n menos 1 grau de liberdade. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Se o nosso teste de hipótese for relacionado à média e não tivermos informação sobre a variância populacional, utilizaremos uma distribuição t com n menos 1 grau de liberdade. Caso contrário, utilizaremos a normal padrão. E se o nosso teste de hipótese for com relação ao parâmetro populacional da proporção, assim como fazíamos em intervalo de confiança, utilizaremos a distribuição amostral de P-chapéu, que é aproximadamente normal padrão. E se o nosso teste envolver a variância populacional,
teremos uma distribuição Q² com n-1 graus de liberdade para essa quantidade, n-1 S² dividido por σ2. Essa é a minha estatística de teste para o teste de hipótese. Então, em resumo, a nossa estatística de teste vai depender das hipóteses que estamos testando. Se for esse primeiro caso, um teste de hipótese para média populacional, temos essa situação e duas possíveis estatísticas de teste para a média. A primeira, x barra menos μ0. Esse μ0 é exatamente o valor que estamos observando na hipótese nula e alternativa. E quando o sigma é conhecido, tem uma distribuição normal padrão. Ou, se o sigma é desconhecido, é uma distribuição T com n-1 graus de liberdade. Ou seja, esse ponto que não sabemos ainda e tem uma interrogação na figura, vai ser obtido a partir da distribuição normal ou distribuição T, dependendo das informações do nosso problema com relação ao conhecimento da variância populacional ou não. Então, temos essa situação. Já sabemos que o teste é com relação à média populacional, o alfa é 5%, e se a variância populacional é conhecida, vamos acessar a tabela normal padrão para encontrar esse ponto, que seria, nessa tabela, o valor de 1,64, que é a área tal que tenhamos esse alfa de 5% na cauda da direita. Então, o valor que separa, nesse caso, a região de rejeição da região de não rejeição seria 1,64, porque o σ2 é conhecido. Vamos ver um exemplo. Um fabricante introduziu um material na fabricação de lajotas e acredita que esse novo material vai aumentar a resistência média, que atualmente é de 206 kg. A resistência tem distribuição normal com desvio padrão de 12. Veja, eu tenho conhecido o desvio padrão populacional, que é igual a 12. Em uma amostra de 30 lajotas, obteve-se x barra igual a 210. Pode-se afirmar que a resistência média aumentou ao nível de significância de 10%? Já fizemos algumas etapas desse exercício, então vamos passar um pouco mais rápido os primeiros itens. Primeiro, definição das hipóteses, que seriam essas. A partir das hipóteses, construímos o tipo de teste, que é unilateral à direita, que seria essa região. Sabendo que a área em azul é toda essa do lado direito, podemos pegar o nível de significância, que é 10%, e dizer que a área em azul refere-se aos 10%, que é o erro do tipo 1. Agora que vem o que aprendemos na aula de hoje, que é definir a região crítica, encontrando qual que é esse ponto que separa as duas regiões. Como temos um teste de hipótese para média com variância conhecida, a estatística de teste é aquela distribuição amostral de x barra e sabemos que ela é normal padrão. Por isso, vamos buscar na tabela normal esse ponto que separa a região de não rejeição da região de rejeição. E nesse caso, considerando 10%, seria o ponto 1,28, porque na tabela normal olhamos a área do zero até determinado ponto, mas queremos que a cauda seja de 10%. Consequentemente, essa região em azul da figura na tabela normal deve representar 40%. Por isso que é o ponto 1,28. Então, já sabemos esse ponto e a região crítica, portanto, é todos os valores de z, porque estamos numa normal padrão, maiores do que 1,28, rejeitaremos a hipótese nula. Se os nossos dados observados forem menores do que 1,28,
não rejeitaremos a hipótese nula. Vamos ver mais um exemplo. Deseja-se estimar a média anual de débitos no cartão de crédito nas famílias brasileiras. Então, esse é o meu problema. Coletamos uma amostra de 15 famílias que forneceu uma média de 5.200 e um desvio padrão de 3.058. Então, veja, esse desvio padrão, ele não é populacional, ele veio da amostra. Então, não temos a variância populacional, portanto, a minha estatística de teste será a x barra menos mi dividido por S raiz de n, que tem uma distribuição t com n menos 1 grau de liberdade. Pergunta: teste a hipótese de que a média anual é de 6.000 com nível de significância de 5%. Primeiro ponto, definição das hipóteses. Queremos verificar se mi é igual a 6.000 ou se é diferente de 6.000. Então, baseado na hipótese alternativa, conseguimos definir o tipo de teste, que seria um teste bilateral. Portanto, a figura é dada dessa forma aqui. E qual que seria a área em azul? Ora, sabemos que o nível de significância é 5%, portanto, teremos 2,5 para cada lado. E agora, temos que determinar essa região crítica, ou seja, encontrar o ponto que separa a área em azul da área em cinza. E para isso, vamos buscar na estatística de teste, que nesse caso já vimos que tem distribuição t com n menos 1 grau de liberdade, porque o desvio padrão populacional é desconhecido. Então, olhando na tabela t, queremos que essa área em azul seja de 2,5 e consideramos n menos 1 grau de liberdade. Portanto, seriam 14 graus de liberdade e uma área de 0,025. E o ponto é 2,14. Ou seja, entre menos 2,14 e 2,14, eu não rejeito H0 e valores menores do que menos 2,14 ou valores maiores do que 2,14 nos meus dados observados, eu rejeitarei a hipótese nula. Portanto, a região crítica é dada dessa forma que estamos vendo. E agora, se o meu teste envolver uma proporção? Ora, já sabemos que a estatística de teste para a proporção é aquela distribuição amostral de P-chapéu, que é aproximadamente normal. Vamos ver um exemplo. Uma empresa desenvolveu uma vacina e afirma que a proporção de imunizados, que é o P, é maior do que 50%. Sabe-se que em uma amostra de 726 pessoas vacinadas, 668 estavam imunizadas. Então veja que o nosso problema envolve uma proporção. Pergunta: use este resultado para testar se a hipótese de imunizados é maior do que 50%, com um nível de significância de 5%. Então, primeiro item, definir as hipóteses, que seria P igual a 0,5 versus P maior do que 0,5. A partir da hipótese alternativa, definimos o tipo de teste, que seria unilateral à direita. Então, é essa área que estamos vendo na figura. Sabendo essa informação, olhamos o nível de significância, que é 5%, e concluímos que toda essa área em azul deve ser igual a 5%. Falta agora determinar a região crítica, que é encontrar exatamente esse ponto que separa a região em azul da região em cinza. E para isso, vamos utilizar a distribuição da estatística de teste, que nesse caso já vimos que é uma normal padrão. Portanto, vamos olhar na tabela a área tal que tenhamos 5% nessa cauda da direita. E o resultado é exatamente esse. Então, a região crítica, ou seja, a região de rejeição, são todos os valores observados, tal que eles sejam maiores do que 1,64.
Se eu observar um valor menor do que 1,64, eu não rejeitarei a hipótese nula. E por fim, se o nosso caso for testar um parâmetro populacional relacionado à variância, a minha estatística de teste vai ser essa que estamos vendo. Então, o processo é sempre o mesmo. Baseado no teste, vamos determinar a estatística. E nesse caso seria n-1 S² dividido por σ2, que tem distribuição Q² com n-1 grau de liberdade. Vamos ver um exemplo. Na indústria farmacêutica, baixa variabilidade é sinônimo de qualidade. Por isso, monitora-se a produção a fim de que o σ² seja sempre muito baixinho. Nesse caso, deseja-se que ele seja menor do que 0,0009. Caso contrário, o lote todo é rejeitado. Então, temos que monitorar esse parâmetro populacional da variância. Coletando uma amostra de tamanho 16, resultou em um S² de 0,0013 e deseja-se verificar se o lote será descartado ou não. Em outras palavras, queremos verificar se o σ² ele é menor ou igual a 0,0009 ou se ele é maior do que esse valor. E sabendo essas hipóteses, conseguimos definir o tipo de teste, que seria unilateral à direita, com essa representação aqui. E essa área em azul é determinada pelo nível de significância, que sabemos se tratar de 5%. Então, agora, basta definir qual é a minha região crítica, olhando na tabela específica. E, nesse caso, a estatística de teste é uma Q² com n-1 grau de liberdade. Portanto, iremos na tabela Q² e encontraremos esse ponto que separa a região em azul da região em cinza. E olhando na tabela, esse resultado dá 24,99. Ou seja, se eu observar valores maiores do que 24,99, eu rejeito a hipótese nula, ficando com a alternativa. Caso contrário, eu não rejeito H0. Então, terminamos aqui mais uma aula em que aprendemos o quarto item deste procedimento geral para teste de hipótese, que é a determinação da região crítica.